1945, o ano do apocalipse, o ano em que a Europa, um continente exausto por quase 6 anos de uma guerra total que consumiu dezenas de milhões de vidas, finalmente prende a respiração diante do fim. O Terceiro Reich, o império que Adolf Hitler prometeu solenemente que duraria 1000 anos, está em seus últimos agonizantes suspiros, literalmente espremido entre gigantes que avançam de todos os lados para esmagá-lo. Bem-vindos ao canal do Pirata Contador de História. Hoje vamos mergulhar em um dos eventos mais épicos e brutais da história da humanidade. Os americanos e britânicos cruzaram o Reno em 22 de março e agora marcham pelo coração industrial da Alemanha, destruindo tudo em seu caminho. Mas é do leste que vem a verdadeira tempestade. Uma força de fúria e vingança forjada no fogo infernal de Stalingrado, onde 500 mil de homens morreram em uma única cidade, e de Kursk, onde a maior batalha de tanques da história deixou cicatrizes profundas. Uma força acumulada por 4 anos de uma guerra de extermínio, de genocídio, de brutalidade inimaginável. O Exército Vermelho, a maior força terrestre que o mundo já viu, está às portas de Berlim. Esta não é apenas mais uma batalha. É o ato final de uma tragédia de proporções bíblicas. A caçada ao lobo em sua toca. Uma corrida desesperada pelo prêmio mais simbólico da Segunda Guerra Mundial. A capital do Reich, a cidade que Hitler havia transformado em seu templo de poder. Nos corredores sombrios do Kremlin, o líder soviético Joseph Stalin, um homem cuja paranoia só era superada por sua astúcia e sua capacidade de manipulação, move as peças em seu tabuleiro sangrento. Com um brilho calculista nos olhos, ele lança seus 2 marechais mais ferozes, seus cães de guerra, Georgy Zhukov e Ivan Konev, em uma competição mortal. Zhukov, o herói de Moscou, o homem que salvou a capital em 1941. Konev, o desafiante astuto, igualmente brutal e eficaz. Quem chegaria primeiro? Quem teria a honra de hastear a bandeira vermelha sobre o Reichstag, o símbolo máximo do poder nazista? Enquanto isso, 12 metros abaixo das ruas bombardeadas de Berlim, em seu bunker de concreto armado, o Führerbunker Adolf Hitler, um homem consumido pelo delírio e pela negação, cercado por seus últimos apoiadores leais, move peças de exércitos fantasmas em um mapa, convencido de que uma vitória milagrosa ainda é possível. Ele fala de lealdade até a morte, enquanto seus generais, homens que conhecem a realidade do campo de batalha, sabem que a única coisa que os espera é o fim definitivo. Prepare-se, pois hoje você vai testemunhar o crepúsculo dos deuses, a história da invasão de Berlim com os detalhes, as intrigas, o drama humano e a brutalidade que a transformaram no capítulo final e mais terrível da Segunda Guerra Mundial na Europa. O caminho para Berlim foi pavimentado com o sangue de milhões. A monumental Operação Vistula-Oder, em janeiro de 1945, foi o golpe de ariete que quebrou a espinha dorsal da defesa alemã no leste europeu. Em uma ofensiva relâmpago de proporções épicas, o Exército Vermelho avançou 500 quilômetros em menos de um mês, libertando Varsóvia, a capital polonesa, e grande parte da Polônia. As cidades caíram uma após outra. Os alemães, em retirada desordenada, deixavam para trás equipamento, munição e, mais importante, esperança. O Exército Vermelho parou a apenas 60 quilômetros a leste de Berlim, na linha do rio Oder. A pausa não foi por hesitação ou falta de vontade, mas por pura necessidade logística. As linhas de suprimento, esticadas ao limite máximo, precisavam desesperadamente alcançar a vanguarda. Trens, caminhões e até carroças puxadas por cavalos corriam dia e noite para levar munição, combustível e comida para a linha de frente.
Os engenheiros soviéticos trabalhavam sem descanso, construindo centenas de pontes sobre rios e riachos para permitir o fluxo de suprimentos. Nesse intervalo tenso de 2 meses, Stalin convocou seus generais ao Kremlin. A atmosfera era carregada de poder, expectativa e competição. Ele desenhou um plano grandioso, uma ofensiva em 3 frentes coordenadas para esmagar o que restava do poderio militar alemão. Ao norte, a segunda frente bielorrussa do marechal Konstantin Rokossovski, um estrategista brilhante conhecido por sua precisão, teria a tarefa de conter as forças alemãs na Pomerânia, impedindo que reforçassem a capital. Rokossovski era um homem que havia sobrevivido aos expurgos de Stalin, havia sido torturado e ainda assim mantinha sua lealdade. No centro, o herói de Moscou e Stalingrado, o homem que personificava a vontade de ferro soviética, o implacável marechal Georgy Zhukov, com sua primeira frente bielorrussa, teria a honra do ataque principal, direto para o coração da cidade. Zhukov era um general de verdade, um homem que havia provado sua competência em inúmeras batalhas. E ao sul, seu grande rival, o astuto e ambicioso marechal Ivan Konev, com a primeira frente ucraniana, avançaria em direção a Dresden, mas com os olhos e o coração fixos em Berlim. Stalin, um mestre da psicologia e da manipulação política, propositalmente deixou a linha de demarcação entre as frentes de Zhukov e Konev vaga no mapa de Berlim. A mensagem, não dita, mas perfeitamente compreendida por ambos os marechais, era clara: que vença o melhor. A rivalidade entre os 2 marechais era lendária. Zhukov era o favorito de Stalin, o salvador de Moscou, mas sua arrogância e franqueza às vezes irritavam o ditador paranoico. Konev era o desafiante, igualmente brutal e eficaz, sempre buscando superar seu rival. Stalin usaria essa competição pessoal como combustível para acelerar a conquista. A honra de tomar Berlim e o prestígio imortal que viria com ela estava em jogo. Para esta tarefa monumental, a União Soviética reuniu uma força que faria o mundo tremer. 2.500.000 soldados, mais de 6.200 tanques e canhões de assalto, 41.600 peças de artilharia pesada e 7.500 aviões de combate. Uma avalanche de aço e fogo pronta para desabar sobre a capital alemã. Os engenheiros soviéticos construíram centenas de pontes de madeira e milhares de barcos de assalto para cruzar os rios Oder e Neisse. A logística era uma obra-prima de coordenação. Do outro lado do rio Oder, a Alemanha se preparava para o apocalipse. O general Gotthard Heinrich, um mestre da defesa, um especialista em infligir o máximo de dano com o mínimo de recursos, assumiu o comando do grupo de exércitos Vístula. Heinrich era um realista. Sabia que não poderia deter a Maré Vermelha, mas jurou fazê-la sangrar por cada centímetro de solo alemão. Ele havia estudado os planos soviéticos, havia compreendido a tática de Zhukov. Berlim foi declarada uma Festung, uma fortaleza, a ser defendida até o último homem, a última bala. Mas que tipo de defensores restavam para guarnecer esta fortaleza? No papel, os números pareciam impressionantes. Cerca de 750.000 homens. Mas a realidade era uma piada sombria. Eram uma colcha de retalhos de unidades dizimadas da Wehrmacht e da Waffen-SS, lideradas por veteranos endurecidos pela guerra, mas compostas por feridos, inaptos e, mais tragicamente, crianças e idosos. 60.000 homens vinham da Volkssturm, a tempestade do povo, a milícia popular convocada em desespero por Goebbels em outubro de 1944. Eram bancários, professores, lojistas, homens de meia-idade e idosos, mal treinados, mal armados com rifles velhos e uma única dose do antitanque Panzerfaust, com uniformes improvisados e uma expectativa de vida medida em horas. Ao lado deles, meninos da juventude hitlerista,
Alguns com apenas 12 ou 13 anos, com rostos ainda infantis, sob capacetes grandes demais, eram a última linha de defesa antitanque. Eles foram armados com os letais Panzerfaust, armas que poderiam destruir um tanque, mas que frequentemente matavam o operador com o recuo. A propaganda nazista, liderada por Joseph Goebbels, ainda gritava nos rádios e nos jornais sobre as Wunderwaffen, as armas maravilhosas que mudariam o curso da guerra. Mas a única defesa real e formidável da cidade eram 3 gigantescas torres de artilharia antiaérea, as Flakturme, monstros de concreto armado, com paredes de até 3,5 metros de espessura, equipadas com canhões de 128 milímetros que cuspiam fogo e serviam como cidadelas em meio ao caos, abrigando milhares de civis e soldados. Eram operadas, em sua maioria, por adolescentes, meninos e meninas da juventude hitlerista e da Força Aérea Auxiliar. O maior inimigo, no entanto, era a escassez. Faltava munição, comida e, acima de tudo, combustível. Os 1.500 tanques e canhões de assalto eram quase inúteis sem gasolina. Os bombardeios aliados haviam destruído as refinarias de petróleo sintético. O moral despencava. A maioria dos soldados sofria de desnutrição, e poucos ainda acreditavam na promessa de uma vitória final. Berlim não era uma fortaleza de aço, mas uma fortaleza de papel, prestes a ser consumida pelas chamas da vingança soviética. Na madrugada de 16 de abril, o inferno desceu sobre a terra. Zhukov, ansioso para impressionar Stalin e vencer Konev na corrida para Berlim, deu a ordem final. Milhares de lançadores de foguetes Katyusha, os órgãos de Stalin, e canhões de campanha abriram fogo simultaneamente. Por mais de 30 minutos, 1 milhão de projéteis de artilharia caíram sobre as posições alemãs nas colinas de Seelow, a primeira e mais formidável linha de defesa de Berlim. O impacto foi tão violento que foi sentido na capital. A 60 quilômetros de distância, edifícios tremiam, vidros quebravam. Para iluminar o campo de batalha e cegar os defensores, Zhukov ordenou o uso de 143 holofotes antiaéreos apontados diretamente para os olhos dos alemães, criando um dia artificial na escuridão da madrugada. Mas o general Heinrich era astuto. Ele havia lido os planos de Zhukov. Tendo antecipado o bombardeio através de inteligência e captura de prisioneiros soviéticos, ele havia retirado a maior parte de seus homens da linha de frente na noite anterior, movendo-os para uma segunda linha defensiva, mais fortificada e no terreno elevado. O dilúvio de fogo de Zhukov caiu em grande parte sobre trincheiras vazias. Quando os tanques e a infantaria soviética avançaram, esperando encontrar uma defesa pulverizada, foram recebidos por um massacre. Os holofotes, em vez de cegar o inimigo, refletiram na névoa e na fumaça, criando silhuetas perfeitas dos soldados soviéticos, transformando-os em alvos fáceis para as metralhadoras alemãs. O terreno, transformado em um pântano lamacento pela própria artilharia soviética, atolou os tanques T-34. O que se seguiu foi um massacre. As tropas de Zhukov foram dizimadas por canhões antitanque de 88 milímetros, tanques Tiger, escondidos em posições defensivas, e uma infantaria alemã bem entrincheirada, armada com Panzerfaust. Os soviéticos avançaram em ondas, e as ondas foram cortadas como trigo. Por 3 dias, a Batalha das Colinas de Seelow se arrastou. Zhukov, furioso com a falta de progresso e recebendo telefonemas impacientes de Stalin, lançou onda após onda de soldados contra as defesas alemãs, sacrificando homens e máquinas em ataques frontais brutais. No primeiro dia, os soviéticos sofreram 30 mil baixas, 30 mil homens mortos ou feridos em um único dia. Enquanto isso, ao sul, à frente de Konev, enfrentando uma resistência mais fraca, cruzou o rio Neisse com sucesso e começou a avançar rapidamente em direção ao sul de Berlim. A corrida para a capital havia começado,
e Zhukov estava perigosamente ficando para trás. Stalin, ao saber que Konev estava tendo mais sucesso, telefonou para Zhukov e lhe disse que havia permitido a Konev dirigir seus exércitos de tanques diretamente para Berlim. A mensagem era clara: apresse-se ou será superado. Finalmente, em 19 de abril, após perdas terríveis que chegaram a mais de 30.000 mortos e muitos mais feridos, as tropas de Zhukov conseguiram romper a última linha de defesa em Silo. O caminho para Berlim estava aberto, mas o preço havia sido assustador. Zhukov havia perdido a corrida inicial, mas ainda havia tempo para recuperar. Com as defesas de Silo rompidas, o colapso alemão se acelerou dramaticamente. As forças de Zhukov avançaram pelo leste e norte, enquanto as de Konev, em um avanço espetacular, contornavam pelo sul, com seus exércitos de tanques correndo para serem os primeiros a entrar na cidade. Em 20 de abril, o 56º aniversário de Hitler, os primeiros projéteis da artilharia de longo alcance de Zhukov caíram sobre o centro de Berlim. O presente de aniversário do Führer foi o som da destruição em sua porta. No bunker, uma festa surreal foi realizada. Os líderes nazistas, em um ato de desespero, parabenizaram um Hitler trêmulo e envelhecido, enquanto o chão tremia com as explosões. Hitler, sentado em uma cadeira, recebeu os cumprimentos de seus generais. Alguns ainda acreditavam que algo poderia ser feito, outros apenas fingiam acreditar. Em sua reunião diária, Hitler, ainda agarrado à esperança desesperada, ordenou um contra-ataque massivo pelo recém-criado Destacamento de Exército Steiner, comandado pelo general da SS Felix Steiner. Este exército deveria atacar o flanco norte de Zhukov e salvar Berlim. Mas o exército de Steiner existia apenas no mapa do Führer. Eram unidades exauridas, uma coleção de alguns milhares de homens sem tanques ou apoio aéreo significativo. Quando ficou claro, 2 dias depois, que o ataque nunca aconteceria, Hitler finalmente desabou. Em uma explosão de fúria, ele denunciou a traição e a incompetência de seus generais, gritando que todos o haviam abandonado. Pela primeira vez, ele admitiu para sua equipe chocada que a guerra estava perdida. Enquanto o Führer se afundava em desespero, seus generais no campo de batalha enfrentavam o inevitável. Em 23 de abril, as pinças de Zhukov e Konev se encontraram a sudeste de Berlim, na cidade de Ketzin, fechando o cerco. A capital do Reich estava completamente isolada do resto da Alemanha. Cerca de 500 mil de soldados alemães, incluindo os restos do 9º Exército, foram presos na chamada Bolsa de Halbe, ao sul da cidade, onde seriam sistematicamente aniquilados nos dias seguintes em uma das batalhas mais sangrentas da guerra. Dezenas de milhares de alemães foram mortos ou capturados nesta bolsa. Dentro de Berlim, o caos reinava. O comando da defesa foi entregue ao general Helmut Weidling, um oficial competente que, ao chegar para assumir seu posto, descobriu que havia sido condenado à morte por fuzilamento por ter recuado suas tropas sem permissão em uma operação anterior. Após esclarecer o mal-entendido com Hitler pessoalmente, ele recebeu a tarefa impossível de defender a cidade. Ele tinha à sua disposição apenas 45 mil soldados e alguns poucos tanques para defender uma cidade de milhões de habitantes contra um exército de mais de 1,5 milhão de homens. A batalha pela alma de Berlim estava prestes a começar. O combate urbano em Berlim, ou Rattenkrieg, Guerra de Ratos, foi um dos mais selvagens da história. Os soviéticos, acostumados a lutar nas vastas estepes da Rússia, tiveram que adaptar suas táticas para um labirinto de concreto e aço. O general Vassily Chuikov, o herói de Stalingrado e comandante do 8º Exército de Guardas, era o especialista em combate urbano. Ele havia lutado rua por rua em Stalingrado. Havia aprendido cada lição da guerra urbana. Chuikov distribuiu panfletos com lições sobre a guerra urbana.
formar pequenos grupos de assalto com armas combinadas, infantaria, tanques, engenheiros e artilharia, para tomar um prédio de cada vez. Cada rua, cada praça, cada porão era um campo de batalha. Os defensores, embora em menor número, lutaram com o fanatismo do desespero. Eles usaram a extensa rede de metrô, o U-Bahn, para se mover secretamente pela cidade, aparecendo atrás das linhas soviéticas para lançar emboscadas. As ruínas dos edifícios bombardeados ofereciam uma cobertura perfeita para atiradores de elite e equipes de Panzerfaust. Os soviéticos avançavam lentamente, pagando um preço terrível em sangue. Eles usavam sua esmagadora superioridade em artilharia para demolir prédios inteiros antes de avançar. Canhões de 203 milímetros eram trazidos para as ruas e disparavam a queima-roupa contra as posições alemãs. A luta era brutal, corpo a corpo, travada com granadas, metralhadoras e lança-chamas nos corredores escuros e porões inundados da cidade moribunda. E aqui encontramos um dos lados B mais surpreendentes e irônicos da história. Entre os defensores mais fanáticos do coração do Reich estavam estrangeiros. Um batalhão de 330 voluntários franceses da divisão Charlemagne da Waffen-SS lutou com uma bravura suicida no bairro de Neukölln, destruindo dezenas de tanques soviéticos. Letões, holandeses, escandinavos e até mesmo um punhado de britânicos da SS lutaram e morreram pela capital de Hitler. Eles acreditavam que estavam lutando contra o comunismo. Eles estavam lutando pela causa perdida do Terceiro Reich. Para os civis, era o inferno na terra. Presos entre o fogo cruzado, sem comida, sem água, escondidos em porões, eles eram as maiores vítimas da loucura final do regime. Mulheres e crianças morriam de fome, de frio, de ferimentos. Estima-se que mais de 100 mil civis perderam a vida durante a batalha. À medida que os soviéticos se aproximavam do distrito governamental, um prêmio se destacava acima de todos os outros: o Reichstag. O antigo edifício do parlamento, incendiado em 1933 em um ato que consolidou o poder de Hitler, era visto por Stalin como o coração simbólico do fascismo. Capturá-lo seria o auge de todo o esforço de guerra soviético. A honra de hastear a bandeira vermelha sobre seu domo foi prometida ao Terceiro Exército de Choque de Zhukov, para grande desgosto de Konev, cujas tropas estavam mais próximas. Era uma questão de prestígio, de história, de legado. Em 29 de abril, após cruzar o rio Spree e romper as últimas defesas no Parque Tiergarten, os soviéticos estavam prontos para o assalto final. A defesa do Reichstag, em uma suprema ironia, estava em grande parte nas mãos de combatentes estrangeiros da SS, incluindo os remanescentes dos franceses do batalhão Charlemagne, letões e outros, lutando sob o comando de oficiais alemães da SS. Na manhã seguinte, a artilharia soviética abriu fogo. Centenas de soldados de assalto avançaram pela praça aberta em frente ao edifício, a Königsplatz, enfrentando um fogo cruzado mortal de metralhadoras e canhões vindos das janelas e do telhado. Após horas de luta violenta e perdas pesadas, eles conseguiram alcançar a entrada principal. A batalha continuou lá dentro, em uma luta desesperada por cada sala, cada corredor, cada escadaria. O combate era selvagem, um turbilhão de explosões de granadas e tiros no escuro. Os defensores lutavam até a morte. Muitos deles morreram em seus postos. Enquanto a batalha pelo Reichstag atingia seu clímax sangrento, a apenas 1 quilômetro de distância, no Führerbunker, outro drama chegava ao fim. Com as tropas soviéticas a poucos quarteirões de distância, Hitler sabia que o fim havia chegado. Ele ditou seu testamento político e privado para sua secretária, Traudl Jung. Ele acusava os judeus de terem causado a guerra. Ele acusava seus generais de traição. Ele nomeava Karl Dönitz como seu sucessor.
Após se despedir de sua equipe mais próxima, Hitler casou-se com sua amante de longa data, Eva Braun, em uma cerimônia bizarra no bunker em 29 de abril, pouco após a meia-noite. Eles trocaram votos em um mapa room do bunker. Após a cerimônia, eles se retiraram para seus aposentos. Hitler envenenou seu amado cachorro, Blondie, e seus filhotes com cianeto. Em 30 de abril, por volta das 3:30 da tarde, Hitler e Eva Braun se retiraram para seus aposentos privados. Ali, ele tirou a própria vida com um tiro na cabeça, enquanto ela mordia uma cápsula de cianeto. Seus corpos foram levados para o jardim da chancelaria, onde foram queimados em uma cova rasa por seus apoiadores leais. Na noite de 30 de abril, enquanto os corpos de Hitler e Eva Braun queimavam em uma cova rasa no jardim da chancelaria, 2 sargentos do Exército Vermelho, Mikhail Yegorov e Meliton Cantaria, escolhidos para a tarefa histórica, finalmente alcançaram o telhado danificado do Reichstag. Em meio à fumaça, aos escombros e sob o brilho dos incêndios que consumiam a cidade, eles hastearam a bandeira da vitória, a bandeira vermelha com o martelo e a foice. O símbolo do Terceiro Reich havia caído. A fotografia deste momento se tornaria uma das imagens mais icônicas da Segunda Guerra Mundial. A morte de Hitler não encerrou a luta imediatamente. Em seu testamento, ele havia nomeado o grande almirante Karl Dönitz como seu sucessor como presidente do Reich e Joseph Goebbels como chanceler. Goebbels, o mestre da propaganda, em seu último ato de fanatismo, rejeitou a exigência de Stalin por uma rendição incondicional. A luta continuou por mais um dia, com os soviéticos intensificando seus ataques para esmagar os últimos bolsões de resistência. Mas com a notícia da morte do Führer se espalhando e a resistência se desintegrando, o fim era inevitável. Em 1º de maio, Goebbels e sua esposa Magda tomaram uma decisão monstruosa. Eles envenenaram seus 6 filhos pequenos com cianeto em seu próprio bunker. Helga, Hilde, Helmut, Holde, Hedda e Heide. Eles os drogaram primeiro com uma injeção de morfina, para que dormissem, e então lhes deram cianeto. Após envenenar seus filhos, Goebbels e sua esposa cometeram suicídio. Com a morte de Goebbels, o último vestígio de autoridade nazista em Berlim desapareceu. O caminho para a paz estava finalmente aberto. O general Weidling, o último comandante de Berlim, enviou um pedido de cessar-fogo. Na madrugada de 2 de maio de 1945, ele cruzou as linhas soviéticas sob uma bandeira branca e se rendeu ao general Chuikov. Os 2 generais se encontraram em uma casa destruída. Weidling informou Chuikov de que Hitler estava morto. Às 6 horas da manhã, a ordem oficial foi emitida para que todas as tropas alemãs em Berlim deponham as armas. A Batalha de Berlim havia terminado. O custo foi terrível. O Exército Vermelho perdeu cerca de 78 mil homens, com outros 274 mil feridos. Do lado alemão, as perdas foram igualmente devastadoras. Cerca de 100 mil soldados mortos e quase 500 mil de prisioneiros. Estima-se que mais de 100 mil civis também perderam a vida no fogo cruzado, na fome e nos atos de violência que se seguiram. Berlim, a outrora orgulhosa capital do Reich, era uma cidade de fantasmas, uma paisagem lunar de ruínas e morte. 90% dos edifícios haviam sido destruídos ou danificados. Os corpos dos mortos ainda estavam nas ruas, mas das cinzas da destruição, a guerra na Europa finalmente chegava ao seu fim. O pesadelo havia acabado. A invasão de Berlim foi mais do que uma batalha. Foi um ato de vingança, o clímax de uma guerra ideológica e a dolorosa certidão de óbito de um dos regimes mais destrutivos da história. Uma história de ambição desmedida, de desespero fanático, de brutalidade inimaginável e, finalmente, de um fim definitivo.
As cicatrizes daquela batalha permanecem na cidade e na memória do mundo até hoje, um lembrete sombrio do preço da tirania e da guerra. A invasão de Berlim marcou o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. 5 dias depois, na Alemanha, a rendição incondicional foi assinada. O Terceiro Reich, que Hitler havia prometido que duraria 1000 anos, havia durado apenas 12. Se você gostou desta jornada pela história, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal do Pirata Contador de História. Ative as notificações para não perder os próximos episódios. Até a próxima!